fossem uma só, na verdade, né? E esses papéis, eles vão chegando, independente do tempo linear que a gente está, né? Porque para a física quântica já não existe mais presente, passado e futuro, eles estão todos condensados no aqui e agora, né? É importante falar o seguinte: quando fazemos esse trabalho em estado alterado de consciência, porque vidas passadas, ancestrais, porque as histórias que emergem, que as pessoas falam, são figuras antigas, são histórias antigas, entende? Grande parte são histórias antigas, né? A pessoa se vê como se estivesse na Idade Média ou na época da escravidão, são essas histórias. E para nós, acreditamos 100% no que o cliente está trazendo. Entende? Eu acredito 100%. Me vejo no navio indo para a América. Ok, você está no navio. O que acontece nesse navio? Claro, se é uma memória antiga, nós sabemos que o momento tem uma morte, certo? Tem uma morte. Então dramatizamos até o ponto da morte. Só que é o bardo, então depois da morte continua. O que continua? A dor, o sofrimento, a tristeza, o fracasso, o afogamento, porque o navio afundou, por exemplo. Tudo isso são assuntos inacabados que emergem nessas histórias. E aí, usando o bardo, que Roger Ruger nos ensinou, vamos trabalhar para pôr fim a esses assuntos pendentes. E aí começamos a trabalhar. Porque talvez algumas pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir, talvez não entendam bem o que seja o bardo, né? Então, dentro do processo, né, do Ruger, né, tem toda aquela vivência, quer seja de uma vida passada, do mundo passado, isso não tem muita importância. E como você mesmo disse, como é uma vida antiga, a gente sabe que tem uma experiência de morte final, que termina, teoricamente, aquele ciclo da encarnação, ou seja, daquela vida, né? Exato. E daí se vivencia aquela experiência do momento da morte, do pós-morte, um pouco do pós-morte, e dali se vai, então, para o que a gente chama aqui mais no Ocidente como o mundo espiritual, né? E que o Roger Ruger traz isso como um conceito de bardo, né? Onde a alma fica confusa, né? E leva para esse bardo todas essas sensações físicas, todos esses sofrimentos, não só para lá, mas como quando volta, né? Pela roda de Sansara, trazendo toda esses sentimentos novamente, né? Esse é o trabalho do Roger. Nesse mundo espiritual, chamado bardo, que ele traz dos tibetanos, né? É ali que nós trabalhamos. Né? Primeiro, trazendo a consciência desta memória que aquela vida acabou, porque muitos não sabem que a vida acabou, pensam que ainda ainda é vivo, por exemplo. Sim. Então, primeiras coisas que nós fazemos é esclarecer que aquela vida acabou. E muitas vezes é reencenando a cena de morte. Entende? Usando sempre o psicodrama, sempre dramatizando. Ok, peregrino que está no meio do oceano, o barco vai afundar. Entende? Dramatizando como um teatro. Como um teatro. 1, 2, 3, o barco virou. Agora todos mortos. E conta para nós como é sentir isso, né? Como é sentir o barco virando, que tipo de dor dá, que tipo de sofrimento faz. O corpo tem essas memórias. Sim. Entendeu? Do afogamento. 1, 2, 3, acabou. Se vê saindo do corpo. Vê seu corpo lá embaixo. Enfim, é toda uma estratégia. Agora, é importante falar então dos bardos. Bar quer dizer entre morte e vida. E do é suspenso. Então é um espaço entre morte e vida que é suspenso. Tá? E os tibetanos, na realidade, eles têm 7 bardos. Né? São 7 bardos. Então, por isso que o funeral deles demora 49 dias. 7 dias em cada bardo. E eles acreditam na reencarnação. Tá? Não pegamos essas questões da religião, e sim, Roger então traz esse bardo para nós trabalharmos na psicoterapia. Nessa memória de sofrimento, que tem uma história antiga, que tem uma morte, e aí é importante, no momento da morte. Né? Para eles, é no momento da morte que se forma o karma. Entende? Morreu com raiva,
É a raiva que fica preso nesse bardo. Morreu com dor física, é a dor física. Morreu com tristeza, com medos, enfim. Todas essas questões humanas que ficam inacabadas ali formam o karma. Isso tem um peso karma, então isso volta em nós, na família, na coletividade, no inconsciente coletivo, conforme Jung nomeou, né?